Aleluias, glória a Deus, louvado e engrandecido és o nome do Senhor. Então diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze na perna e um dardo de bronze entre os ombros. A harta da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de 600 de ciclos de ferro, e diante dele iria o escudo. Agora vamos lá para o 17, irmãos. Aleluias. 17:31. Deixa eu conferir. Isso mesmo. Fala assim: ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não podereis ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava ovelhas do seu pai quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircuncioso filisteu será como um deles. Portanto, afronta o exército do Deus vivo. Agora vamos para o 46. Aliás, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres, o arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e a besta fera da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Pode assentar, irmãos, nesta noite. Aleluias. Aleluia, Deus. Aleluia. Então, aqui é a palavra do Senhor, irmãos, nesta noite. Aqui é noite de vitória. É noite que o Senhor, Ele vai se levantar do trono da glória para nos honrar, nos dar a vitória. Porque o nosso Deus, é Ele que peleja por mim e por você nesta noite. Aleluias. Então aqui o primeiro capítulo que eu li, aonde falava do tamanho que era aquele homem, que era o Golias, né? Então, a palavra do Senhor fala que ele tinha 2,92 metros, mais ou menos, quase 3 metros de altura. Aleluias. Então, eu li nesta noite, para que os irmãos possam entender o tamanho que era aquele homem, a fortaleza que era aquele gigante. Aleluias. E aqui, então, o que eu quero mostrar para os irmãos entender esta mensagem, que muitas das vezes nós se vemos diante de situações tão grandes para os nossos olhos, de uma forma assim que nós não procuramos aquela situação para a nossa vida. Simplesmente ela acontece de repente na nossa vida. E são coisas tão grandes, tão horríveis, que nós ficamos assim diante de situações sem saber o que fazer. Então, por isso que nessa noite eu li aqui como era a postura, o tamanho de Golias e diante de Davi, diante daquela situação. Então, o que eu quero dizer para nós nessa noite,
que muitas das vezes nós se vemos diante de situações para os nossos olhos, tão grande, que muitas das vezes nós não sabemos como pelejar diante daquela situação. Mas nessa noite eu quero dizer para mim e para vocês que estão aqui nesta noite, nós podemos estar diante de situações difíceis aos nossos olhos, mas maior do que o nosso problema é o nosso Deus. Aleluias, glória, aleluias. Então nós não temos que olhar para o tamanho do nosso problema, nós temos que olhar para o tamanho que é o Deus que nós servimos. Aí sim, nós estamos no caminho certo. Aleluias. Então a palavra de Deus nos fala nesta noite de um homem, né? Toda a terra conhece a história de Davi. Aleluia. Então Davi, a palavra do Senhor nos relata que Davi, ele foi ali naquele lugar, ele não foi lutar. Davi, ele nem passava pela sua cabeça, na hora que ele saiu da sua casa, amando do seu pai, para ir ali levar alimento para os seus irmãos, Davi não saiu para ir guerrear, ele não sabia para lutar. Davi foi fazer algo que simplesmente ia ali abençoar seus irmãos com alimento. Aleluias. Então, muitas das vezes, irmãos, nós se vemos, chega algo na nossa vida tão inesperável, que nós não esperava aquilo na nossa vida, mas de repente nós encontramos diante de certa situação. E assim foi o que aconteceu nesta palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Davi, ele não era guerreiro. Davi, ele era pastor de ovelha. Então, totalmente diferente. Mas Davi, ele tem algo para passar para nós aqui nesta noite. Aleluias. Que nós, aleluias, que Davi, ele era pastor de ovelha, ele não era lutador. E nesta noite eu quero passar para nós que estamos aqui, muitas das vezes nós pensamos assim, que nós não somos, em certas situações, nós pensamos assim, meu Deus, eu não sou um pastor, eu não sou um missionário, eu não sou um presbítero, eu não sou um diácono, eu não sou nada disso. Mas nessa noite o Senhor nos mostra que para nós termos vitória, não precisa nós ter título, não. Nós só precisamos ter confiança e fé no Deus que nós servimos. E foi justamente o que aconteceu aqui com Davi. Eu acho interessante que Davi, aqui onde nós lemos aqui no 31, quando Davi chega ali naquele lugar, que onde está aquela preparação, aquela afronta, aquele medo do povo de Israel, com a afronta daquele gigante, aleluia. Toda vez que eu falo nesse gigante, eu lembro do pastor Adriano, que ele diz que Golias, ele não era gigante, ele é comprido, porque gigante é o Deus que nós servimos, aleluias. Então, quando ele se viu diante dele, é interessante que o povo ali estava tudo com medo, o povo de Israel, um exército completo com medo daquela situação, apenas de um homem só porque ele era grande, né, de estatura grande, e ele ali com medo, aquele povo todo estava com medo, inclusive o rei também ali com medo daquela situação. E interessante que Davi, ele chega, né, todo ali naquele lugar, todo animado, e ele ali se informa o que estava acontecendo naquele lugar. E a palavra de Deus diz que o seu irmão, voltando um pouco atrás, foi até um pouco grosso assim com ele, quando ele perguntou, e ele animado ali, e ele diz assim, eu vou lutar com esse gigante, aleluia. E a palavra de Deus diz que o irmão dele falou, deu ali uma tirada nele, falou, olha, você é apacenta ovelha, você não é lutador, o lutador aqui sou eu, é todo esse exército que está aqui, você não é um lutador. E a palavra de Deus diz que Davi falou, nossa, eu só fiz uma pergunta, aleluia. E ali, aquela pergunta que ele fez, Davi,
chegou até o ouvido do rei Saul. E Saul então mandou chamar Davi. E quando chegou ali, ele foi ali conversar. E ele todo animado, todo cheio de ousadia, de unção. Ele falou: rei, eu vou lá lutar. Eu vou resolver essa situação. Eu vou ali lutar com aquele incircuncioso. Aleluia. Então, incircuncioso é uma pessoa que não tem Deus. Eu vou ali, o que está acontecendo? Eu vou lá, eu vou resolver. E a palavra de Deus diz que então o rei falou: Davi, ali não é para você, porque você é novo, você não tem experiência de lutar, você não é guerreiro. E ele não, aquele gigante, Golias, ele luta desde a mocidade dele, que ele luta, ele tem experiência, aleluia. Mas Davi não quis saber. Eu vou sim, rei. Sabe por que eu vou? Porque na minha vida, na minha trajetória, eu já tive em situações difíceis, aleluia. Então eu me deparei ali com um leão, eu me deparei com um urso, e Deus me entregou na minha mão. Então quem é este Golias? Quem é este gigante diante do Deus que eu sirvo? Aleluias, aleluias. Então nesta noite, aleluia, e então o leão, o urso, trazendo igreja para os dias de hoje, é as nossas lutas, é a nossa batalha. Então nesta noite eu quero dizer, quantas batalhas nós já batalhamos, quantas lutas nós já lutamos, quantas nós já vencemos, porque quem vence por nós, não sou eu que venço, quem vence é o Deus que nós servimos, aleluia. Então quantas lutas, quantas batalhas, mas também quantas vitórias, que eu for perguntar aqui nesta igreja, quantos irmãos, todos aqui vão dizer: irmãos, eu lutei, eu passei por esta prova, mas Deus me deu vitória. Eu passei por aquela peleja, mas Deus me deu vitória. Eu chorei aqui, mas Deus me deu vitória. Aleluia, glória a Deus. Então o que é mais esta aí para a minha vida? E nesta noite eu quero te dizer, qual é a luta que tu está passando, o que tu tens chorado, o que tens sofrido. É mais uma, apenas mais uma, é mais uma que você vai passar, é mais uma que eu também vou passar, porque quem peleja por mim, quem peleja por você, é o Deus vivo, o Deus de Israel, e Ele está aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Irmãos, a experiência para a nossa vida. Se Davi não tivesse lutado com o leão, se Davi não tivesse lutado ali com o urso, tu acha que ele ia ter coragem para chegar, evangelista divino, ali diante do rei Saul e falar assim: olha, eu tive experiência, eu lutei com o leão, eu lutei com o urso. Quem é esse aí que não tem Deus de Israel, que vai levantar contra o povo de Israel, o exército de Deus vivo? Aleluia. Então por que ele falou aquilo? Porque coisa boa, irmãos, é quando a gente passa por processo. O processo é bom demais, é doído, mas é para edificar, é doído, mas é para você vencer, dói, mas é para você aprender. Coisa boa é você falar a experiência, as marcas que tem no nosso corpo. Como sempre o pastor Jefferson canta aqui. Quem aqui nesta noite não tem marca de batalha? Quem aqui nesta noite não tem a marca da peleja? Quem aqui nesta noite não tem a marca do evangelho? Aleluias, aleluias. Irmãos, coisa boa é você pegar aquilo que você passa, pastor Roberto, que você passa para as pessoas com toda autoridade, com toda ousadia, porque você sabe o que é sofrer, você sabe o que é passar pela peleja, e você ainda tem que pregar o evangelho, e você ainda tem que falar que Deus liberta, você ainda tem que falar que Deus salva, aleluia. E coisa boa, irmãos, porque a gente vem com toda a força, com toda a garra. Então Davi,
quando ele ali chegou, que ele apresentou ali diante do rei, ele apresentou com aquela força, com aquela autoridade, porque ele sabia do que ele tinha lutado. Aleluia! Por isso aqui nesta noite, esta palavra o Senhor colocou no meu coração para estar falando. Coisa boa é você passar pelo deserto de Jeová, porque quando você passa, você sabe o que você está falando. Aleluia! Então aqui nesta noite aqui, é mais guerreiro que tem aqui nesta noite. E qual é o problema? É mais uma, isso aí não é nada diante do que Deus tem para você nesta noite. Acredita na sua vitória. Aleluias. Ô missionária Edith, eu estou passando isso, luta na minha casa. É mesmo, é sério. É só mais um, irmãos. Deus vai te dar a vitória. Vai passar. Isso aí não é nada não. É coisa pouca diante do Deus que nós servimos. Engraçado que Davi, ele chega ali com toda a ousadia. Aleluias, é lindo demais, irmão, ele chegar ali, ele chegou chegando, ele falou, quem é esse aí para afrontar o Deus vivo? E por que ele fala, por que Davi chegou com aquela ousadia? Porque, irmão, coisa boa é quando nós temos experiência com o nosso Deus, que nós sabemos quem é nosso Deus, o que Ele faz na nossa vida. Aí por isso que Davi chegou daquele jeito, porque ele tinha confiança totalmente no Senhor. E nesta noite, aleluia, eu quero dizer para mim e para você, entrega, confia inteiramente, confia no Senhor, de todo o seu coração, inteiramente, porque a grande será a sua vitória. Aleluias. É por isso que Davi, ele chegou porque ele sabia que era o Deus de Israel. Ele sabia que era o Deus que ele servia. Ele tinha totalmente fé e confiança e garra em servir ao Senhor. Por isso que Davi chegou ali naquela situação, com aquela ousadia, porque ele sabia do que ele estava falando. Ele mesmo dele, ele não tinha poder de nada, como nem eu e nem você tem poder para fazer nada, mas o Deus que nós servimos, Ele tem. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. O Deus que nós servimos é o Deus que liberta, é o Deus que salva, é o Deus que faz o sobrenatural. Aleluia, Jesus. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, nós se vemos diante de situações a qual nós não pedimos para estar, mas simplesmente acontece. Sabe por que acontece para mim e para você? Muitas das vezes, quando nós estamos no processo, nós não entendemos o porquê, mas nessa noite eu quero te dizer o porquê. Porque Deus, Ele só dá aquilo que Ele sabe que nós suportamos. Ele só dá aquilo para mim e para você, aquilo que Ele sabe que nós vamos aguentar. Então Ele conhece o seu limite, Ele conhece a sua força, Ele conhece o que tu é capaz. Então se nesta noite, se você está passando pela peneira de Jeová, se você está passando por este deserto, eu quero te dizer uma coisa, vai passar, porque maior é o Deus que tu serve nesta noite. Maior é o Deus que nós servimos. Você vai vencer, você vai chegar do lado de lá. E assim foi o que aconteceu com Davi. Davi chegou ali com aquela ousadia, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. A palavra de Deus então nos garante que então Davi foi ali, o rei Saul permitiu então Davi. E o interessante, aleluia, que o lindo é aqui onde eu li, que Davi fala assim: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e feri e tirar-te-ei a cabeça, o cadáver do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas fera, e a terra toda saberá que há Deus em Israel. Eita, glória a Jesus, aleluia. Será que nós temos essa ousadia de falar a grandeza do nosso Deus, para que o povo aí fora, sabe, através da minha vida e da tua vida, o Deus que nós servimos? Será que nós temos essa ousadia do povo olhar em nós e saber dizer se o Deus da missionária Edith é o Deus que liberta, é o Deus que salva?
Será que nós temos mostrado, aleluia, para o povo aí fora, que o Deus que nós servimos é o Deus poderoso? Será que nós temos mostrado mesmo esta ousadia? Ou será que nós temos estado como estava ali o exército, trêmulo, com medo de apenas uma pessoa só? Será que nós temos mostrado a coragem do Deus que nós servimos? Ou nós temos mostrado que nós somos covardes? Será como nós temos comportado diante de situações? Como nós temos comportado? Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, Davi, quando ele disse, hoje mesmo, olha que ousadia, gente. É lindo demais. Hoje mesmo, ele falou com tanta certeza da sua vitória, que parece que ele já tinha lutado, ele já tinha conseguido ali já aquela vitória. Mas ele falou com tanta certeza, hoje mesmo, hoje, o Senhor vai me entregar nas minhas mãos o que diz que é gigante. Aleluias. Olha que ousadia. Vocês crêem que nesta noite, hoje ainda, hoje mesmo, o Senhor entregará na tua mão aquilo que tu almeja? Você crê nisto? Você tem essa certeza? Aleluia, Jesus. Você tem essa ousadia que teve Davi? Ainda hoje, ele falou com tanta certeza, com tanta convicção, que parece que Davi já tinha matado o gigante. Sabe por quê, irmão, que ele fez isso? Porque ele sabia que o que ele ia fazer, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Então, nesta noite, irmãos, quando nós abrir nossa boca, que nós estiver precisando de algo de Deus, alguma vitória do Senhor, da parte do Senhor, simplesmente confia no Senhor, simplesmente acredita no Senhor, tenha essa confiança, tenha essa ousadia, igual teve Davi. Não põe dúvida no seu coração, apenas acredita no milagre. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que ter a convicção e a certeza do Deus que nós servimos. Nós não podemos abaixar a cabeça mediante certas lutas, certas situações. Nós temos que guerrear. Nós temos que partir para cima, igual Davi ali. Davi, ele se viu numa situação, ele quis ali ajudar, não foi para, eu creio que não foi pelo exército do povo de Israel. Davi, ele fez aquilo ali para mostrar para o povo de Israel quem era o Deus que ele servia. Aleluia. E por isso, irmãos, nós temos que ser ousados, nós temos que ser valentes. Aleluia. Porque no céu não entra covarde, no céu entra pessoas valentes. E nesta noite eu creio que aqui na Assembleia Ebenezer, aqui tem pessoas, mulheres e homens valentes. Aleluia. Aleluia. Aqui tem os valentes de Davi. Os valentes de Davi estão aqui. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse ministério é ministério de pessoa corajosa. Aqui não é um ministério de covarde. Aleluia. Aqui é de gente valente, gente ousado. Aleluia. Aleluias. Eita, glória a Jesus. Aleluias. Aleluias. E por isso, quando Davi falou ali que ele iria enfrentar, não foi pelo povo, foi para honrar o nome do nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluias. E nesta noite, irmãos, a Bíblia diz que Davi pegou ali 5 pedras, aleluias, e colocou ali naquela fojo, ou seja, naquela capanga, aleluia, e foi ali enfrentar aquele gigante. A palavra de Deus nos diz que quando ele lançou a mão ali naquele estilingue, vamos dizer assim, e lançou aquela pedra, a única pedra, foi diretamente na testa do Golias,
e o Golias veio para o chão. Aleluia. Será que foi a pedra que derrubou ali aquele gigante, um homem de quase 3 metros? Será que foi essa pedra? Ou se foi a fé de Davi? Aleluia. E nesta noite, será que nós temos fé suficiente para nós botar através de uma oração, nós botar o gigante, aquilo que nos afronta, aleluia, por terra? O que é que tem nos afrontado? Aleluias. O que é que tem nos afrontado nesta noite? O Senhor está aqui para garantir a minha e a sua vitória nesta noite. Aleluia. Quem crê que nesta noite é noite de vitória. Quem crê nesta noite, levanta e coloca sobre seus pés nesta noite. Oh, glória a Jesus. Nesta noite quero convidar a Elisete, aleluias, para estar louvando nesta noite. Hoje é noite de vitória, irmãos. Aleluias. Davi colocou ali a pedra sobre as mãos. E nessa noite coloca a sua fé em ação. Glória a Deus. Coloca a fé em ação nesta noite. Rico. Abra a boca. Hoje é noite de vitória. O Senhor vai entregar aquilo que te afronta, o teu inimigo, nas tuas mãos nesta noite. Hoje é noite de vitórias.